Meus amigos, meus irmãos, estamos aqui novamente pelo Grupo União Espírita Nosso Lar. Mais uma semana que estamos finalizando, que possamos ter sempre Deus e Jesus em nosso coração, que tenhamos em nossos pensamentos muita esperança, muita fé em Deus, nosso Pai amado e querido. Que Deus, nesse momento, possa nos trazer toda a luz divina, que essa luz caia sobre nós, fazendo as transformações necessárias no nosso corpo físico e espiritual. Que possamos sentir a presença de Deus, nosso Pai amado, dentro de cada um de nós. Que possamos sentir a presença de Jesus tocando o nosso coração, suavizando nossas emoções, nossos pensamentos. Que essa luz divina possa nos fortalecer cada vez mais. Que tenhamos dias bem melhores, dias de muito trabalho, de muita luz. Que tenhamos sempre um olhar para o nosso próximo, um olhar para aqueles que estão sempre do nosso lado. Que possamos ser semeadores do nosso Mestre Jesus, levando a sementinha do amor, da prosperidade, da irmandade, da fé, ser semeadores da esperança. Que a presença de Deus e de Jesus esteja sempre ao nosso redor. Obrigada, meu Pai, obrigada, Jesus, obrigada, Espíritos amigos, por mais esse momento. Que nesse momento possamos receber mais uma reflexão do nosso querido irmão Aldo. E que Deus e Jesus nos abençoe, não só hoje, mas sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Olá, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez reunidos para continuar o estudo desse livro, Quem Tem Medo da Morte, para a gente ter mais conhecimento sobre esse tema, né? Sobre morte e desencarnação. Amigos, hoje nós vamos ter a oportunidade de refletir um pouquinho sobre os tipos de morte. Qual dessas situações você acha que seria um tipo de morte mais propícia para o espírito? Uma morte rápida, no caso do infarte, ou uma morte longa, no caso de uma doença que se estende há muito tempo? Ora, nós podemos imaginar que para a maioria de nós talvez viesse na cabeça uma morte rápida, porque talvez nós pensaríamos que aquele espírito não está sofrendo, agonizando, né, por muito tempo as consequências de uma doença, por exemplo, não é? É comum a gente até ouvir falar assim, nossa, que morreu bem, rapidamente, o infarte caiu, morreu, não sofreu. E aí nós temos que pensar em vários e vários equívocos. Porque se nós acreditamos que a vida ela continua depois desse plano material, a morte rápida ela acontece sem mais nem menos. Não há uma programação para essa partida para o plano espiritual. E geralmente, como não há essa programação,
nós temos algumas coisas a serem refletidas, né? De repente, o espírito, sem mais nem menos, ele se vê desencarnado. As impressões dessa partida podem ser muito fortes para o espírito. Um susto. Ele não esperava esse momento. Se ele não esperava, se ele não se preparou, imagina o turbilhão de lembranças dos entes queridos, dos afazeres materiais que ele deixou para trás. E aí isso vai variar muito de espírito para espírito, se um maior ou menor apego à matéria, né? Contas para pagar, coisas para fazer, o dinheiro não sei do que. Então fica aquele tumultuando o pensamento do espírito, essa lembrança, né? Não teve tempo de se preparar, não teve tempo de se despedir, amigos, dos entes familiares. E isso pode dificultar muito o espírito na adaptação no plano espiritual. Imagina, de repente, não esperando, sem mais nem menos, tantas coisas que eu queria ter feito, tantas coisas que eu queria ter dito, principalmente para as pessoas que são mais caras, não tive tempo. Então, é aquela velha história de sempre, irmãos. Nós precisamos estar com a nossa malinha da maternidade espiritual preparada. A mulher que está grávida, que é prudente, ela não espera, né, os últimos dias da gestação, da data agendada para o parto dela, para preparar a malinha emergencial. Porque essa criança pode nascer antes do esperado. E naquele tumulto todo, naquela correria, talvez não dê tempo de pegar aquilo que é necessário, né? E deixar coisas que são fundamentais para trás. Então a mãe prevenida prepara a sua malinha da maternidade. E é uma comparação para todos nós. Estamos com a nossa malinha da maternidade espiritual preparada? Caso nós formos chamados para o plano espiritual, e detalhe, nenhum de nós sabe quando isso irá acontecer. Para não sermos pegos de surpresa, é preciso deixar pelo menos o mínimo já resolvido, tanto em questões materiais e principalmente em questões emocionais, não é? Enquanto, amigos, se nós vemos a situação de um desencarne mais demorado, mais longo, numa doença, o espírito ele tem tempo de refletir, despedir dos amigos, dos familiares, daqueles que são mais caros, reformular suas atitudes e pensamentos, pedir perdão pelas ofensas, arrependimento das atitudes equivocadas, irmãos. Às vezes, né, quando nós ainda, como somos muito ainda orgulhosos, egoístas, nós temos dificuldade de pedir o perdão pela ofensa que tivemos para com o outro e muitas vezes também de aceitar o perdão do outro. O nosso orgulho fala mais alto ainda. Às vezes, irmãos que não se falam por questões de herança, desavenças entre as famílias por questões de opção sexual dos filhos ou outras coisas. E a gente vê que quando nós somos visitados por essa situação, que nós vamos partir porque a doença não tem mais jeito, será que vai falar tão alto, né? Isso tudo que nós enfrentamos na vida que criou abismos entre aqueles que amamos? Será que quando eu estou vendo o meu irmão partindo ou já partiu, será que aquele sentimento de revolta, de discussão por coisas materiais, às vezes herança, será que vai falar mais forte? Não poder ter perdido a oportunidade.
de um abraço, de um beijo. E a pergunta talvez seja: quando será o último beijo? Quando será o último abraço na matéria? Nós adiamos às vezes a demonstração de carinho, de afeto por aqueles que nos são caros, achando que nós teremos sempre o amanhã, nós teremos sempre a oportunidade do amanhã. Nós podemos, de repente, sermos visitados por essa partida e ficarmos no plano espiritual com um grande remorso de ter perdido essa oportunidade. Então, nesse caso do desencarne mais demorado, nós podemos ter essa preparação, às vezes até a mudança do próprio espírito que está partindo. Ele vê que não tem mais jeito, e às vezes nesses momentos ele se sente mais propício de uma aproximação maior para com Deus, conseguir reformular seus pensamentos. Às vezes, irmãos, uma vida inteira de dificuldades não foram suficientes para mudar muitas coisas no espírito. Mas às vezes, nesses últimos instantes, quando ele está face a face com essa partida para esse outro plano, aquilo que não falava mais forte é catalisado, tem uma força maior e permite uma reflexão mais intensa. Uma outra situação é que, às vezes, a doença é um reflexo de que o espírito, o espírito perispírito, ele está expurgando, ele está deixando na matéria aquelas energias negativas que levaria com ele, caso, por exemplo, a morte fosse de repente inesperada. E nessa morte mais lenta, aquelas energias podem ser deixadas, retidas por aquela matéria, e esse espírito perispírito voltar para o plano espiritual, digamos assim, entre aspas, energeticamente mais limpo do que em outra situação. Então veja que aos nossos olhos, porque de certa maneira nós não queremos ver as pessoas que nós amamos sofrerem, Não queremos. Mas aos nossos olhos, às vezes nós podemos pensar que essa morte mais longa, visitada pela doença, ela não tenha nenhum fruto a ser colhido. E pelo contrário, são muitas e muitas oportunidades a serem colhidas pelo Espírito. Tanto aquele que está passando pela doença, por esse desencarne mais demorado, quanto para os espíritos familiares, aqueles que estão mais próximos, porque lições podem ser aprendidas nesse momento valioso. Amigos, saindo desses desencarnes rápido ou longo, nós temos também uma situação parecida na velhice, que não deixa de ser também um desencarne mais longo, não é? O desligamento também no caso da velhice, ele vai ocorrer semelhante ao desligamento de uma pessoa a longo prazo, não é? Vai aquela energia que nós temos, a energia chamada de energia vital, a energia vital que todos nós temos, ela vai se esgotando, ela vai diminuindo, e dependendo do grau evolutivo do espírito, é uma desencarnação extremamente suave e tranquila, mesmo que no finalzinho tenha a presença, a visita da doença. A comparação que se faz, a vida extingue-se mansamente, como uma vela que apaga, inteiramente gasta. E quando, gente, esse desencarno ocorre na velhice, aquele espírito já pode ter cumprido tudo aquilo que ele veio no seu planejamento reencarnatório. Nós temos um prazo, nós temos um tempo na matéria. Foi feita uma programação. Não que esse prazo
ele não possa ser abreviado por nós, como no caso de suicídios, e assim também como aquele prazo que foi determinado, ele não possa também, irmãos, ser prolongado. Porque essa energia vital que nós temos, ela pode ser ampliada durante a vida. Essa energia pode ser ampliada. Aquele espírito encarnado, ele pode receber mais essa energia para que continue ainda na matéria com diversos objetivos. Por exemplo, um espírito missionário que veio num planejamento reencarnatório com uma quantidade de energia vital para X tempo, X anos, e de repente percebe-se que ele pode continuar contribuindo ainda muito para a missão. A espiritualidade, então, passa uma quantidade maior de energia vital, que essa energia vai prolongar, né, a ligação dele com a matéria para que possa continuar cumprindo a nossa missão. Lembrando que também as nossas atividades, nossas escolhas, podem também diminuir essa energia vital, né? Os vícios, todo tipo de excessos que nós provocamos na nossa vida, pode também esgotar, né? Diminuindo essa energia vital. Ok? Irmãos, e nós sabemos que existem vários e vários desencarnes que ocorrem em situações de tragédias, não é? Situações assim que nós ouvimos falar de aviões que caem, todos morrem, ou acidentes aonde um grande número de pessoas desencarna ao mesmo tempo. São chamados desencarnes coletivos. Isso tem a ver com situações, débitos que esses espíritos tiveram geralmente juntos no passado. Então, geralmente, quando há esse desencarne, nós não podemos usar também como uma coisa mecânica, que num avião das 100 pessoas que estavam, as 100 pessoas que desencarnaram, é porque elas tinham cometido no passado, as mesmas situações de equívocos, de violência, em guerras, tragédias, e que agora estão resgatando. Nós podemos ter nesse meio também espíritos que não participavam necessariamente daquele resgate coletivo, vamos falar das 90 pessoas que ali estavam, mas que alguns já era realmente o momento do desencarne daquela pessoa. Que se não fosse por aquela tragédia, seria muito bem por um outro tipo, um acidente de carro, alguma coisa, uma morte por alguma situação que não seja aquela. Agora, irmãos, olha que interessante. Quando não é o momento do espírito desencarnar nessas situações, não interessa se era a hora dele, não interessa se era débitos coletivos, nós temos até situações que a gente ouve falar na televisão, né? Que o avião que caiu, aquela pessoa que estaria no avião não foi por algum motivo. Chegou atrasada, o trânsito não deixou, e aconteceu alguma coisa, ela sonhou que o avião ia cair, ficou com medo, não foi, né? Nós temos também uma certa proteção, uma certa intuição que nos é dada do plano espiritual, que nos protege também de quando nós estamos em contato com situações como essas, mas que não é o nosso momento. Não é a nossa passagem aquilo que vai acontecer. E olha, irmãos, por mais triste que seja a situação, vale relembrar de não ficarmos pensando toda hora na tragédia, principalmente os entes familiares que perdem, né, afetos do coração nessas tragédias, ficar lembrando toda hora disso, chamando pelo Espírito, né, muitas vezes com sentimento de revolta, de indignação, porque ele sente, nós já vimos isso nos nossos encontros anteriores, ele sente tudo isso. Chico, aqui nós temos um texto
psicografia do Chico, aonde o espírito ele vem através de uma carta que o Chico escreve, dizendo para a mãe: estou presente, rogando à senhora que me ajude com a sua paciência. Tenho sofrido mais com as lágrimas da senhora do que mesmo com a libertação do corpo. Isso, mamãe, porque a sua dor me prende à recordação de tudo o que sucedeu. E quando a senhora começa a perguntar como teria sido o desastre, no silêncio do seu desespero, sinto-me de novo na asfixia. Tanto, podemos fazer, irmãos. Podemos orar, emanar para esses entes queridos os nossos melhores sentimentos. Saudade nós vamos sentir sempre, porque quando há saudade é porque houve amor, mas que seja com bons pensamentos, lembrando as coisas boas daquele espírito, porque senão ele sente todas aquelas vibrações, né? E nós chegamos a um ponto extremamente importante desse nosso estudo, irmãos, que é o desencarne através do suicídio. Olha essa frase, esse texto. O maior sofrimento da Terra não se compara ao nosso. Dizem invariavelmente suicidas que se manifestam em regiões mediúnicas. Irmãos, eles acabam revivendo a todo o momento, de uma maneira geral, aquelas situações que levaram ao seu desencarne. Se foi através de um tiro, eles ficam revivendo aquela cena da cabeça, do impacto da bala. Se foi se jogando na frente de um trem, eles revivem a todo momento o trem passando por cima do corpo, como se fosse um sonho que se repete, se repete, se repete, sem fim, levando a tormentos. Muitos, na busca, na tentativa da utilização do suicídio, muitos querem acabar com uma dor, muitos querem eliminar um estado extremamente depressivo, angustiante, tendo a esperança de que a morte é o fim. Mas qual é a grande surpresa quando se encontram do outro lado? Perceberem que não é o fim e que aquelas dores, aquele estado anterior, antes do suicídio, estarão extremamente agravados no plano de lá. Aumentaram. Perceberam quantos foram tolos com essa atitude de achar que não se teria mais nada. E são surpreendidos, e sabe a coisa maior? O remorso. Porque uma hora aquele estado, ele passa. Aquela hora, aquele estado, puxa, se eu estou sofrendo aqui sozinho, poderia ter a mesma situação, pelo menos perto das pessoas que me amavam. Mesmo que naquele momento eu não tinha tantas condições de ter essa consciência. E geralmente, irmãos, pela sintonia do suicida, pela sintonia do desencarne dele, ele vai se sintonizar no plano espiritual com regiões aonde também tem outros espíritos na mesma sintonia. E normalmente no suicídio, o espírito estava numa sintonia baixa, depressiva, angustiante, inferior. E geralmente ele é atraído por essa sintonia, por essa afinidade, para essas regiões tenebrosas, onde ele sente frio, onde outros espíritos atormentados também se encontram. Nós temos situações
para a gente fazer um comparativo para entender melhor. Amigos, existe uma exposição no canal do YouTube sobre o perispírito. Então eu não vou perder assim, não vou me aprofundar mais nesse tema porque ele é longo. Mas em resumo, o nosso espírito tem uma outra energia chamada perispírito, que é uma espécie de uma cola que liga, que permite o espírito se ligar à matéria, ao corpo. Ele é como se fosse um veículo intermediário entre o espírito e a matéria. Sem essa energia, o perispírito, o espírito não tem acesso à matéria. E quando há o desencarne, o espírito, ele leva consigo esse perispírito. Ele leva essa energia. Ele é semimaterial. Ele não é nem tão matéria quanto o corpo e não tão energético quanto o espírito. E geralmente ele tem a forma que o corpo que nós temos apresenta. Se você ainda tem bastante dúvida nesse assunto, te convido, irmão, para pegar o vídeo sobre perispírito e estudar. Vamos lá então. Quando há o suicídio, eu posso ter lesão no perispírito, nessa energia que eu disse para você. E esse perispírito danificado, ele pode levar esse dano para uma próxima reencarnação e aquele corpo novo que o espírito reencarnante está ocupando, ele pode ser prejudicado por essas lesões no perispírito. Porque lembra que é o perispírito que vai servir como uma cola para ligar o espírito ao novo corpo. Mas se essa cola está danificada, isso pode interferir na formação do novo corpo, na ação desse novo corpo. E o novo corpo sair com sequelas, malformações, justamente por esses danos. E agora a gente tem que pensar, fazer uma comparação. Isto aqui, essa lesão no perispírito, no caso do suicídio, é diferente das mortes violentas que não foram feitas pela própria vontade. Como assim, Aldo? Não entendi. Vamos fazer a seguinte situação, ó. Vamos supor que duas pessoas desencarnam num acidente de carro. A primeira pessoa desencarnou no acidente porque ela se matou, ela quis bater o carro. A outra pessoa desencarnou pelo próprio acidente. Não era a intenção dela se matar, certo? Então nós temos duas situações. Por que que no caso da pessoa não ter intenção de se matar, a lesão no perispírito vai ser mínima ou nem vai existir? E se existir, quando chegar no plano espiritual, os amigos vão conseguir reparar facilmente o perispírito. Olha a diferença. Quando eu estava pensando em me matar, utilizando o carro para isso, eu estava me sintonizando com aquela atitude há horas e horas e horas antes. Às vezes dias, às vezes meses eu estava pensando nisso. A energia que eu estava emitindo da minha mente em cima do meu espírito, do meu corpo, já era uma energia lesiva, uma energia deletérica. E quando há o acidente e o espírito, sai do corpo, desencarna, e às vezes ele olha e vê o corpo dele lá no chão, muitas vezes destroçados pelo acidente, e ele, se não entende que ele está no plano espiritual, ele pode achar que aquele corpo destroçado é ele. E a mente dele agir sobre o perispírito, que é uma espécie de uma argila, assim como as nossas mãos podem moldar uma argila dando a forma, a nossa mente espiritual, ela pode moldar o perispírito. E a mente do espírito achar que o corpo dele está faltando a perna, como ele viu no acidente do carro. E ele,
o espírito agindo sobre essa argila, o perispírito, faz com que o espírito se veja sem uma perna, ou destroçado, dependendo da imagem que ele cria. Portanto, havia a intenção de se matar. Havia uma energia, uma sintonia do espírito para com o seu corpo, para com o seu perispírito, lesiva, deletérica. No caso, irmãos, da morte, sem essa vontade, não havia intenção. Não era intenção do espírito se matar. Às vezes, no acidente de carro, o cara está dirigindo, ele está pensando em outras coisas. A energia dele não é uma energia destrutiva. Bate o carro, desencarna. Às vezes, ele nem sabe. Ele vai na pátria espiritual, dependendo do merecimento de cada espírito, ele é colocado para dormir, ele acorda, ele nem lembra do acidente. Às vezes acontece de uma forma assim. Para nós que fica na matéria um acidente bruto, um acidente intenso, né? Mas para o espírito foi como uma passagem sem nenhum tipo de tormento maior. Então, a intenção é tudo, ok? Desencarnação de crianças, irmãos. A desencarnação é mais tranquila, espiritualmente falando, porque o espírito da criança, ele não ainda se manifestou completamente na matéria. Ele está ainda numa espécie de uma hipnose, não manifestou. Então, a desencarnação, ela é mais tranquila. Só que também ela traz o maior problema da retenção familiar, porque o desencarne de uma criança traz muito mais comoção, às vezes da sociedade como um todo, né? Dependendo aí se foi divulgado a notícia, como é que foi esse desencarne, né? Se foi de uma forma bruta, teve participação de outras pessoas e dos próprios familiares, né? Gera mais comoção, gera mais desespero no caso. Pode acontecer simplesmente por um acidente, uma fatalidade. É uma expiação do passado. A criança, aquele espírito que vem como criança, fazia parte da programação dele desencarnar brevemente, ou simplesmente ele está servindo como provas, né, para os próprios pais e familiares que estão convivendo com essa desencarnação. Desencarne de crianças, às vezes o espírito, irmão, ele aceita um espírito, às vezes, que nem precisava mais reencarnar, ele não precisava mais reencarnar, mas ele aceita como prova vir para a matéria, nascer naquela família, com aquele pai, com aquela mãe, ele sabe que ele já vai desencarnar precocemente, para que aquela situação, aquele sentimento possa trazer novos valores àqueles espíritos que são pais, aqueles espíritos que vão passar por isso, despertando mais o sentimento da espiritualidade, despertando mais por parte daquele pai uma atenção maior com a família, porque ele pode ter outros filhos. E às vezes a gente, nessa correria de dar preferência muito mais para a matéria do que para as emoções com as pessoas que nós vivemos, às vezes é um chacoalhão, né? Puxa, perdi o meu filho, não tive muito tempo com ele, não vou cometer o mesmo erro com os outros filhos, ou com a minha esposa, ou com o meu marido. Às vezes é um despertar, é um chacoalhão para aqueles espíritos buscarem, né, modificarem o seu roteiro de vida. As crianças, quando chegam na espiritualidade, irmãos, muitos continuam o espírito como criança. O espírito continua como criança. Porque lembra que eu falei para vocês que o espírito, ele continua com o perispírito. E é o perispírito, aquela colinha, aquela argila, que dá forma, né, ao espírito, digamos assim, né? A forma com que nós enxergamos. E às vezes, aquele espírito que volta para a pátria espiritual, ele voltará a reencarnar brevemente. Então foi feito todo um trabalho da espiritualidade
para colocar aquele espírito naquela forma, para que ele tivesse aquela forma infantil. E muitas vezes quando ele volta é mantido isso aí, porque ele vai ser novamente colocado numa próxima reencarnação. Logo, ele não se desperdiça todo aquele trabalho que foi feito, certo? Uma outra situação, irmãos, é que lá, se eles não voltarem tão rapidamente, eles vão crescendo. Eles vão crescendo como a criança cresce aqui na Terra. Quantas e quantas mães sonham com seus filhos que desencarnaram, só que elas sonham com a imagem deles já adultos, e a mãe tem certeza absoluta, mesmo não tendo visto aqui na matéria o filho dela adulto com aquela imagem, ela sonha com o filho adulto e ela sabe que aquela imagem é do filho dela que já cresceu. Se o espírito que desencarnou como criança, ele é muito evoluído, ele já tem um certo grau de evolução espiritual bem maior, quando ele volta para a pátria espiritual, pela força da própria vontade, ele pode tomar a forma adulta que ele tinha antes de desencarnar. E olha, existe no plano espiritual muitas e muitas escolas nas colônias para receber as crianças. Elas são amparadas e elas vão continuar aprendendo, aquele espírito aprendendo, até que seja reposicionado numa próxima reencarnação. Às vezes até, gente, lógico que cada caso é um caso, mas às vezes aquele espírito que morreu até ao nascer, ou morreu logo ao nascer, ou até antes de nascer num aborto, às vezes ele pode voltar no próprio seio daquele casal que perdeu aquela criança, às vezes, né? Uma outra forma, num outro corpo, mas o mesmo espírito. Lógico que ele não tem a lembrança, porque em toda a reencarnação nós temos o véu do esquecimento. Tá bom, meus amigos? Por hoje é isso, para a gente refletir. Nós vamos voltar no nosso próximo estudo, vamos falar sobre o comportamento em velórios e vamos falar sobre a doação de órgãos. Obrigado, fiquem com Deus.